Bom, pessoal, então hoje a gente vai estudar alguns fármacos, a farmacologia do sistema cardiovascular. Tá? Vocês vão ver que é um assunto assim, um pouco extenso e uma pequena parte a gente não vai terminar hoje, senão fica muita coisa para vocês verem num dia só. Tá? Então a gente termina aí uma parte na aula que vem. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver aí as principais classes de fármacos que agem no sistema cardiovascular. Então, a gente tem os antihipertensivos, né, que se dividem em diuréticos, antagonistas adrenérgicos, os vasodilatadores ou simpatomiméticos, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente tem também os antiarrítmicos, os vasodilatadores coronarianos, os glicosídeos digitálicos e anticoagulantes. Então, só os antiarrítmicos que eu deixei para a próxima aula, porque tem uma parte que acho que tem que relembrar vocês, né, as propriedades elétricas das membranas, né, que é importante para a gente entender. Vocês podem não entender muito bem aí, quem não lembra mais das propriedades, que é um pouco complicado ver a propriedade elétrica da membrana. Tá bom? Fora isso, esses outros a gente vai ver. Então, começando a falar sobre os diuréticos, né? O que são os diuréticos? É uma classe de medicamentos aí que vai atingir lá nos túbulos, né, do nosso néfron. O néfron, ele é a unidade funcional do rim, né? É no néfron que vai ocorrer a filtração ali do sangue, né? E esses componentes do sangue vão ser dispensados, né, na urina. Então, as classes, né, de diuréticos que a gente vai estudar, né, que são divididos, a gente tem os diuréticos tiazídicos, tem os diuréticos de alça, temos os inibidores da anidrase carbônica, temos os diuréticos poupadores de potássio e temos os diuréticos osmóticos. Tá? Então, são essas aí as subclasses, né, dos fármacos diuréticos que a gente vai ver. Bom, quando o nosso coração ele entra numa fase de insuficiência cardíaca, a Ana está pedindo aqui para entrar. Só um pouquinho. Meu Deus, isso aqui. Prontinho, Ana. Quando a gente tem um caso de insuficiência cardíaca, vai acontecer o quê? Um aumento da retenção de água e sal, tá? Com expansão do volume extracelular. E essa expansão do volume extracelular, ela vai acabar atrapalhando o nosso débito cardíaco. Alguém lembra o que é o débito cardíaco? Alguém pode me dizer? Alguém lembra da... Se eu não me engano, é a força de contração do coração. Mais ou menos. Na verdade, vai ser a quantidade, né, de sangue que o coração vai ser capaz de bombear por minuto. Oi, Luana. Não é o fluxo de sangue, alguma coisa que tem menos, que tem mais? Em resumo, vai ser a quantidade de sangue, né, que o coração vai bombear por minuto, tá? Então, esse vai ser o débito cardíaco. E esse atrapalhamento, vamos dizer assim, do débito cardíaco pode levar a uma congestão pulmonar e a edema periférico, tá? Então, o mecanismo dos diuréticos, né, é fazer com que não haja essa congestão pulmonar e esse edema periférico. Então, os diuréticos, eles vão agir aumentando a eliminação renal de água e sódio, tá? Que é ali o nosso íon sódio. Que vai reduzir, então, esse volume intravascular, né, reduzindo aí as chances da gente ter essa congestão pulmonar, esses edemas, tá bom? Nessa eliminação de água e sal, também alguns outros eletrólitos podem se perder também, como o potássio, como o cloro, e a gente vai ver que podem ocorrer aí alguns distúrbios com relação a esses níveis na corrente sanguínea. Então, a gente vai ver aí os diferentes tipos, né, de diuréticos e o que acontece, né, com os eletrólitos com o uso de cada um deles. Então, a gente tem aqui a figurinha de um néfron, né, como eu expliquei, ele é a unidade funcional do rim. E aqui a gente tem o glomérulo, né, que é aqui que vai ocorrer a filtração. E aí o filtrado, ele vai ser dispensado, né, nos túbulos, né, para caso ele seja reabsorvido ou
mais material seja secretado aqui a partir dos túbulos, né? Ele seja dispensado, né? E caia lá nos cálices, alcançando aí a nossa bexiga, né? Para ser eliminado. Durante essa passagem aqui, né? Da água e tal, essas substâncias, né, a água, ela pode ser reabsorvida, né? Os eletrólitos, eles podem aqui tanto serem jogados, né, serem eliminados do nosso organismo através desses túbulos. Então, o mecanismo de ação desses medicamentos, né, que eles vão agir aqui nos túbulos, tá? Toda essa região dos túbulos. E a depender do tipo, né, de diurético, eles vão ter um sítio de ação. Por exemplo, os diuréticos osmóticos, eles agem na região do túbulo contorcido proximal, que é essa região aqui. Os osmóticos também podem agir no ramo descendente da alça de Henle. Os diuréticos de alça, eles agem preferencialmente no ramo ascendente da alça de Henle. Os tiazídicos, eles agem preferencialmente no túbulo contorcido distal, que é essa região aqui, tá? Então, eles têm ali suas regiões, né, de preferência com relação à atuação deles, tá? Aí a primeira classe que a gente vai estudar são os diuréticos tiazídicos. O que são esses diuréticos tiazídicos? A ação deles é inibir um transportador ali no túbulo distal, que é chamado transportador sódio-cloro, tá? Que transportador que é esse? Tem essa figura aqui que eu trouxe para vocês que mostra a função desse transportador. Por que ele se chama sódio-cloro? Porque ele age retirando o sódio do lúmen, né, do túbulo distal, mandando para a célula, que depois vai cair na corrente sanguínea. Então, ele atua na forma de cotransporte, mandando sódio para dentro e, ao mesmo tempo que esse sódio entra, uma molécula de cloro também tem que entrar, tá? Então, esse é o mecanismo aqui dessa enzima, né? Desse transportador. E o diurético tiazídico, ele vai bloquear esse transportador. Bloqueando esse transportador, eu não vou ter entrada de sódio mais na minha célula. E o que vai acontecer? Eu vou perder esse sódio. Aí, consequentemente, eu também vou perder líquidos, tá? Vou perder água. Então, esse vai ser o mecanismo diurético desses medicamentos tiazídicos, desses diuréticos tiazídicos. Eles bloqueiam, esse transportador, que é o sódio-cloro, né, que manda o sódio para dentro da célula, que vai para a corrente sanguínea. Então, sem esse transportador, o sódio ele não consegue entrar na célula, né, e ele vai ser eliminado na urina, né, e a eliminação de sódio na urina tem um nome. Algum de vocês já ouviu falar? Qual o nome que dá a presença de muito sódio na urina, uma alta concentração de sódio na urina? Ninguém quer ouvir falar? Natri... continua, Luana. Você começou bem. Então você começa assim e termina com S, alguma coisa assim. No meio eu não sei nada. Falou praticamente o nome todo. Tudo bem, vou considerar, porque você falou o começo e o fim, e acho que você não falou só uma letra, né? O natriurese, né? Então, a presença, né, de uma concentração elevada de sódio na urina é a natriurese, né? Então, a natriurese vai ser consequência aí da ação dos diuréticos, né? E o diurético tiazídico, ele vai ter essa ação, né? Que ele vai impedir a reabsorção de sódio, consequentemente, eu também vou eliminar muito líquido, tá? Porque o organismo, ele tende a equilibrar as concentrações de água e eletrólito. Então, se eu vou ter muito eletrólito ali sendo eliminado, o meu organismo entende que também eu não preciso de tanta água assim, porque o meu volume vascular ele vai ficar mais diluído, né? Então, ele tem que perder um pouco dessa água para equilibrar essa concentração de eletrólito. Então, eu vou perder aí também água, em consequência desse bloqueio do sódio, tá? Então, a perda de água é a consequência desse bloqueio dos íons sódio. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Tô meio rouca, tá, gente? Porque eu tô dando aula desde de manhã, então tô perdendo um pouco minha voz. Então, como representante... Eu acho que a Patrícia e a Adriana tá tentando entrar na aula, alguma coisa assim. Vamos ver aqui.
É a Patrícia mesmo. É a Patrícia mesmo. Calma aí, calma aí. Tem mais gente, eu acho, pedindo. De todos. Aí. Eram esses, né? Obrigada por avisar. Obrigada por avisar. Tá, gente? Alguma dúvida com relação a esse mecanismo de ação dos diuréticos tiazídicos? Tá? Então, para o pessoal que acabou de entrar, né, a gente está estudando aí os fármacos que atuam no sistema cardiovascular, e o primeiro grupo que a gente está vendo são os medicamentos diuréticos. Aí a gente acabou de ver os diuréticos tiazídicos, tá? Que eles agem bloqueando a enzima, tipo uma enzima transportadora que faz o cotransporte de sódio, né, que ele reabsorve sódio do rumen para dentro da célula. Então, com o bloqueio dessa enzima transportadora, eu vou ter sódio, né, sendo eliminado na urina. Consequentemente, eu vou ter também uma eliminação maior de água, né, sendo esse o efeito diurético dessa droga, tá? Que é o diurético tiazídico. E como representantes aí dessa classe de diuréticos tiazídicos, eu vou ter a hidroclorotiazida, a clopidogrel e a indapamida, tá? São exemplos aí de fármacos que pertencem a essa classe de diuréticos tiazídicos, tá? Então, são fármacos de primeira escolha, caso o paciente não tenha alguma complicação, né, que possa comprometer a eficiência desse medicamento. Ele pode ser tomado em dose única diária, de preferência pela manhã. O início de ação dele é cerca de 1 a 2 horas, a partir do momento de ingestão, durando 12 a 24 horas de ação ali no organismo. Tá? E são também drogas de primeira escolha em indivíduos afrodescendentes. Alguém consegue me dizer por quê? A gente sabe, né, que nossos organismos são bem diferentes, né, e com relação a etnias também pode ocorrer variação, né, com relação a algumas questões metabólicas mesmo. Então, alguém poderia me dizer por quê que os diuréticos tiazídicos eles podem ser uma droga de primeira escolha em pessoas que são afrodescendentes? Alguém consegue me dizer? Ninguém? Nunca nem vi. Pois está vendo agora, Alisson. Existem algumas classes de diuréticos que a gente vai estudar mais adiante, são diuréticos que não têm assim uma ação tão significativa, uma ação forte, né? E indivíduos afrodescendentes, eles têm uma resistência maior com relação à redução da pressão arterial. Não todos, mas alguns podem ter uma resistência maior, tá? Então, muitas vezes, algumas outras classes de diuréticos que são um pouco mais fracos, né, têm uma ação assim um pouco mais simples, podem não surtir efeito. Então, geralmente, quando o indivíduo é afrodescendente, os diuréticos tiazídicos são a primeira escolha, né? São a classe aí que já é selecionada para indivíduos que têm essa etnia, né, poderem utilizar para não ter aí um caso de resistência mesmo aos diuréticos, tá? Então, uma droga de primeira escolha porque ela tem uma ação bem eficiente, né, inibindo esse transportador. Então, vai ser um efeito significativo aí na eliminação de água, porque ele consegue eliminar eficientemente esse sódio, esses íons sódio, tá bom? Então, os mecanismos dos medicamentos tiazídicos, eles provocam natriurese, né, que a gente já aprendeu o que é natriurese. O que é natriurese, gente? Vou perguntar, porque vocês estão prestando atenção. Eliminação de sódio na urina. Isso, presença de sódio na urina. Obrigada, Luana. A gente também vai ter redução da volemia, né, já que a gente está perdendo água. A gente vai ter redução da volemia e do débito cardíaco, tá? A gente também vai ter uma redução aí na resistência vascular periférica, tá? Então, a gente vai diminuir a volemia desse sangue por conta dessa perda de água que a gente está tendo por conta do bloqueio da entrada dos íons sódio, tá?
Só que esses medicamentos tiazídicos, eles podem levar a um processo, né, um caso de hipercalcemia. Por quê? Isso pode desenvolver hipercalcemia. Porque essa excreção aumentada de sódio vai ativar uma reabsorção aumentada também de cálcio, tá? Então, se a célula ela tá vendo que ela não está conseguindo absorver bastante sódio, né, fisiologicamente normal, está sendo impedido, ela começa a reabsorver muito cálcio, né? Esses níveis de cálcio podem se elevar no paciente. Esse paciente pode ter um quadro de hipercalcemia, tá? Que pode levar aí a muitos distúrbios no organismo da pessoa, tá? Então, é uma reação aí que pode acontecer, tá, no organismo do paciente que faz uso desse tipo de medicamento, tiazídico. É por isso que tem que monitorar certinho para ver se o paciente não está desenvolvendo, né, algum processo secundário aos desses medicamentos, porque a gente vai ver que tem alguns efeitos indesejáveis que são bem consideráveis, né, o uso dessas drogas. Efeitos adversos, então. Efeitos adversos, o que a gente pode ter? Além, é claro, Da hipercalcemia, que pode acontecer. A gente tem reações idiosincráticas, como idiosincráticas, como Alguém pode me explicar o que é uma reação idiosincrática? O que é uma reação idiosincrática? Que não é normal. É uma reação inesperada, né? É uma reação inesperada, né? Obrigado, assim. Como obrigado, Luana. Como o resto cutâneo são placas avermelhadas na pele, né? Que se formam ali na pele. Eu vou ter também alterações metabólicas, eletrolíticas, né? Como a hipocalemia. Vocês já tiveram bioquímica, né, gente? Bioquímica clínica ou não? Não lembro se tiveram ou não. Gente, hipocalemia são baixos níveis de potássio, né? Então, como consequência desse tipo de medicamento, né, o tiazídico, eu posso ter perda também de potássio, tá? Perda significativa de um potássio. Por isso que pode acontecer, né, isso é muito comum, inclusive, esses níveis de potássio diminuídos no organismo do paciente. Pode acontecer, tá? O contrário, né, de hipocalemia é hipercalemia, né, que é níveis anormalmente elevados de potássio. Aqui é a perda de potássio. O potássio se perde junto com o sódio que vai para a urina. Então, eu também vou ter presença de potássio na urina, tá? Esse é um tipo de medicamento que o paciente tem que tomar associado com a suplementação de potássio, justamente porque é conhecido, né, sabe-se que tem essa perda de potássio. Então, se recomenda, para não ter esse caso de hipocalemia, que o paciente ele administre juntamente com o medicamento a suplementação de potássio, tá? Gente, eu parei de compartilhar a tela, é isso mesmo? O que aconteceu aí com a internet? Caiu, despencou. Pessoal, vocês estão aí me ouvindo? A minha tela foi pro brejo. Acho que só aqui não caiu porque eu tô com o 3G também ligado, né? Mas a internet deu um pau aqui e caiu. Vou compartilhar a tela de novo. Fechou aqui. Então, eu estava falando da suplementação, né, de potássio que é necessário nos casos de uso, né, dos diuréticos tiazídicos que podem levar à hipocalemia. Tá? Vocês estão conseguindo ver os slides aí? Está aparecendo, né?
Tá aparecendo, né? Ok. Eu também posso ter aí uma alcalose metabólica, tá? Em decorrência desse distúrbio aí dos níveis de potássio. Eu posso também ter hiperglicemia. Por que eu posso ter hiperglicemia utilizando diuréticos tiazídicos? Porque essa desregulação nos níveis de potássio também pode levar a uma diminuição na secreção de insulina. Pode haver ali uma desregulação no mecanismo de expulsão, né, das moléculas de insulina, das células produtoras de insulina, que pode levar a um aumento dos níveis de glicose no organismo desse paciente. Tá? Por isso que é tão importante a suplementação de potássio, porque veja que vai ocorrendo uma cadeia de eventos desfavoráveis em decorrência dessa alteração dos níveis de potássio. Tá? Porque o potássio, ele é o principal íon intracelular, ele fica dentro da célula. Então, se eu perco, né, se eu diminuo os níveis desse potássio, os mecanismos ali dentro da célula vão ficar alterados, né? Então, eu preciso ter os meus níveis de potássio correto ali dentro da célula, tá? Os níveis de sódio nem é tão perigoso assim. Claro que também causa algumas alterações, mas o potássio ainda é pior. Essa alteração dos níveis de potássio, porque ele é o principal íon intracelular, tá? A gente vai ver bastante na próxima aula. Eu posso também ter casos de hiperuricemia. O que é hiperuricemia? Eu vou ter uma diminuição da excreção de ácido úrico, tá? Eu vou ter aí esse processo vai atrapalhar a minha excreção de ácido úrico, né, aumentando os níveis, né, desse metabólico também na corrente sanguínea, provocando esse quadro de hiperuricemia, tá? Então, são aí alguns efeitos adversos importantes que podem acontecer com a ingestão dos diuréticos tiazídicos, né? Por isso que, geralmente, ele vai vir, a administração desse medicamento vai vir associado com a suplementação de potássio, tá? O que mais que a gente tem? Os diuréticos de alça, né? Por que eles têm esse nome, diurético de alça? Porque eles vão atuar inibindo um transportador, aí é outro transportador diferente. Esse daqui já é o sódio potássio 2-cloros, tá? Na membrana apical das células epiteliais renais, tá? Que vai estar lá no ramo ascendente da alça de Henle, que eu mostrei para vocês, que é o local ali de ação desses diuréticos de alça, tá? Então, tá aqui a alça de Henle, né? Aqui é o ramo descendente, aqui é o ramo ascendente. Então, é nessa região aqui que os diuréticos de alça, eles vão atuar, tá? Eu já coloquei aqui alguns exemplos desses medicamentos. Eu vou ter a bumetanida, furosemida e a torcemida. São alguns medicamentos dessa classe de diuréticos de alça. Eles vão agir nessa região da alça de Henle. Então, eles vão aqui, nesses epitélios aqui, ó, inibir esse transportador aqui, que é o sódio potássio 2-cloros, tá? E a literatura relata que eles são diuréticos mais eficientes por terem essa ação de inibição desse transportador. Olhem aqui também, eu coloquei para vocês a figurinha desse transportador, ó. Ele transporta o sódio, né? Ele capta o sódio, né, do lúmen ali dos túbulos para dentro da célula. Ele capta também 2 moléculas de cloro para dentro da célula e também molécula de potássio para dentro da célula, tá? Então, é um cotransporte aí muito importante. E se eu bloqueio esse transportador, né, que é o mecanismo de ação do diurético de alça, o que vai acontecer? Eu vou perder todos esses componentes aqui. Eu vou perder sódio, vou perder cloro, vou perder potássio, tá? Então, nesse caso aqui, desses fármacos, a gente também tem uma perda significativa de potássio, tá bom? E aí também se recomenda a suplementação de potássio no uso desse tipo de medicamento. São medicamentos eficientes, né? Mas que tem que controlar esses efeitos adversos que podem acontecer. Então, eu coloquei aqui a furosemida, né? Vai ser útil em hipertensos com perda significativa de função renal, tá? Porque geralmente pacientes renais, né, que têm aí uma certa insuficiência renal, né? A função renal já está meio comprometida, pode ter também uma alteração da ação desses diuréticos, podem não ser eficientes por conta dessa insuficiência, né, no sistema renal. Mas aí, nesse caso, para pacientes que têm insuficiência renal, os diuréticos de alça, eles mostram ser bem eficientes, tá? Bastante eficientes.
eles têm uma ação de curta duração, né? A diurese ocorre por cerca de 4 horas, né? E são usados quando os tiazídicos não produzem resposta. Então, como eu falei, às vezes o diurético tiazídico pode não surtir algum efeito naquele paciente, né? Então, você pode ou associar, né, ou trocar pela furosemida, né? Que é um diurético de alça, que ele tem se mostrado ser mais eficiente, tá? Então, ele vai ter o efeito venodilatador, que é a diminuição do retorno venoso para o coração, tá? E ele também tem efeitos adversos muito importantes, né? O principal é a hipocalemia, que eu falei, né? Porque ele leva à perda de potássio também, tá? Ototoxicidade. Alguém já ouviu esse termo, ototoxicidade? É um tipo de efeito adverso da ingestão, proveniente da ingestão desse tipo de medicamento. Né? Então, como eu acho que ninguém nunca viu esse termo, ototoxicidade vai ser um tipo de toxicidade no sistema auditivo que esse medicamento pode causar. Claro que ele é dose dependente, ou seja, precisaria de doses mais elevadas desse medicamento para você desenvolver esse tipo de toxicidade, tá? E também é reversível, né? Você pode ter aquela toxicidade no ouvido durante o uso do medicamento, mas depois de suspender o medicamento, você recupera novamente essas funções auditivas normais ali, tá? Então, é reversível. Você também perde íons magnésio, né, durante a ação desse medicamento. Também leva a quadro de hiperuricemia, né? Você vai ter ali uma dificuldade na excreção de ácido úrico na urina também. E também é muito importante o risco de desidratação que o paciente pode ter, tá? Porque ele vai urinar mais de 4 litros de urina em 24 horas. Então, é um volume muito grande de urina, né? Então, o paciente vai ter que estar se reidratando direto para ele não se desidratar e ter um caso, né, complicado de resolver. E também pacientes que fazem uso de lítio, pode ocorrer aí uma interação medicamentosa desfavorável, né? Vocês já viram aí para que serve o medicamento lítio? Alguém já tomou? Conhece alguém que toma? Ninguém conhece o lítio? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro para que é. Eu lembro só que ele é usado, pouco usado, porque ele é bastante tóxico. Assim, depende, né, do caso do paciente, porque ele é recomendado para casos de transtorno de bipolaridade. É geralmente o indicado, né? Só da música do Nirvana. Em caso de transtorno de bipolaridade, ele é bastante indicado. Só que tem que conhecer, né, o histórico do paciente se o paciente faz uso de lítio. Né? Por quê? Porque se ele faz uso de lítio, né, ele é um paciente que tem problema de transtorno bipolar, e aí o médico prescreve esse tipo de diurético, né? Esse diurético, ele vai interagir com o lítio, diminuindo, aumentando a reabsorção do lítio. Ao invés do lítio ele ser excretado na urina, ele vai ser reabsorvido por conta da interação com esse medicamento, né? Com esse medicamento que age lá na alça de Henle. Tá? Então, eu vou ter uma toxicidade do medicamento, porque o lítio, ele é ingerido nesse medicamento, ele tem a ação dele e ele vai ser eliminado pelo organismo. Então, se ele não consegue ser eliminado, ele vai causar toxicidade, principalmente no cérebro, né? A neurotoxicidade, tá? Então, é muito importante que se o paciente ele faz ingestão de lítio, ele não tome esse tipo de medicamento, né? Esses diuréticos de alça, tá bom? Alguma dúvida? Tá tudo bem até aqui? Bom, a gente tem também outra classe de diuréticos que são chamados de diuréticos poupadores de potássio. Então, a gente viu até agora que os tiazídicos e os diuréticos de alça levam à perda de potássio, né? Então, tem essa classe, né, de diuréticos que são chamados poupadores de potássio, porque, como o próprio nome já diz, eles impedem a perda de potássio, não sendo aí necessário que o paciente faça ingestão de suplemento de potássio, por exemplo. Então, a gente tem duas categorias, né, de poupadores de potássio. A gente tem os bloqueadores de canais de sódio, né, que vão somente bloquear aquele canal de sódio, né, e só a molécula de sódio, então, que vai ser perdida na urina. O potássio não vai ser afetado dessa forma.
E a gente E a gente tem também a categoria dos antagonistas da aldosterona, tá? Que vão antagonizar a ação da aldosterona, né? Reduzindo a pressão arterial, tá? Então, Então, eu coloquei aqui, são diuréticos que eliminam sal e água, porém poupam o potássio. Então, geralmente, né, os diuréticos poupadores de potássio, eles têm uma ação mais eficiente a ficar no túbulo coletor, já que no túbulo coletor, tá? Então, a gente tem aqui os bloqueadores de canais de cálcio, que foi o primeiro tipo que eu falei para vocês. Como representante dessa classe, a gente tem a milorida, tá? É um medicamento aí que ele age bloqueando somente canal de cálcio, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, um esqueminha para vocês verem, ó. Aqui o medicamento, né, em azul, a milorida, ela vai agir aqui no canal de cálcio, bloqueando esse canal. Então, o sódio não vai conseguir atravessar esse canal, né, e vai se perder na urina. Note que aqui tem um canal de potássio, ó, que não vai sofrer alteração nenhuma, então o potássio, né, vai continuar tendo seu mecanismo normal ali de reabsorção, né, secreção, reabsorção nos túbulos, sem se perder na urina. Então, por isso que ele tem esse nome de poupador de potássio, tá? Então, além da amilorida, a gente tem também um medicamento chamado triantereno, que ele também é um bloqueador de canal de sódio, tá? Então, eles vão poupar potássio, porém, em decorrência disso, essa ação dele é mais fraquinha. Então, eles podem ser diuréticos menos eficientes no tratamento. Então, alguns pacientes podem não ter uma resposta muito eficiente nessa diurese provocada por esse fármaco, tá? Vai ser ali uma ação mais simples mesmo. E ele pode ser usado em associação com outros diuréticos por conta dessa ação mais fraca, tá? O que já reduz um pouco aí a necessidade de suplementação de potássio, já que ele ajuda poupando o potássio. Aí o triantereno vai ter uma ação que se inicia em cerca de 2 horas e dura entre 12 a 16 horas. E a milorida, a absorção é mais lenta, dura cerca de 24 horas, tá? Então, um é de curta duração e o outro é de uma duração mais longa. E os efeitos adversos? Eu posso ter também aumento da uremia, eu posso também ter retenção de ácido úrico, também vai atrapalhar ali na excreção do ácido úrico, né? E eu posso ter retenção de potássio, hipercalemia, tá? No uso desse tipo de medicamento. Aí eu já posso ter um aumento, já não é mais uma diminuição, já posso ter um aumento dos níveis de potássio, que também é perigoso para o organismo humano. E eu posso ter o rash cutâneo também, que é uma reação aí meio comum na utilização desse tipo de diuréticos, tá? Ok, até aí, pessoal. Bloqueadores de canal, ok. E a gente vai ter também os antagonistas da aldosterona, né? O que esses antagonistas da aldosterona faz? Primeiro é importante a gente saber qual que é a função da aldosterona no organismo, relembrar lá. A gente sabe que tem uma cascata de reação, né? Chamado de sistema renina, angiotensina, que faz com que haja a produção da aldosterona. A aldosterona, ela aumenta a retenção de água, né? E, em consequência disso, a Thaís tá querendo entrar? Aceito sim, vamos entrar. Aqui. Obrigada por avisar. Obrigada por avisar, gente. Então, essa cascata, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, é uma cascata de reações que leva ao quê? Ao aumento da pressão arterial, em resumo, né? Então, a função da aldosterona é reter água, promovendo a retenção de sódio. Tá? Então, se eu vou antagonizar a ação da aldosterona, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o contrário, eu vou provocar uma diminuição da pressão arterial, né, que é o que a gente quer utilizando esses fármacos. Então, esse é o efeito aí do antagonista de aldosterona, ele vai bloquear a ação desse hormônio, né, que é um hormônio que provoca o aumento da pressão arterial, tá bom? Então, com medicamentos dessa classe, a gente tem a espironolactona e a esplerenona. Oi.
Aí, no caso, assim, por exemplo, aumento da pressão arterial. No caso, quando a pessoa tiver com pressão baixa, aí faz a utilização desse medicamento, é isso? Não. Porque essa Não, reação normal porque que essa produz reação normal que produz aldosterona leva a uma pressão arterial elevada. Então, se a pessoa está com a pressão arterial elevada, ela está tendo uma ação importante da aldosterona, Aí eu vou tá? utilizar Aí eu vou utilizar esse antagonista da aldosterona para antagonizar o efeito da aldosterona. Aí, Pra baixar a tirando o pressão. efeito da aldosterona, eu consigo baixar a pressão do paciente. Tá? Entendi. Tá? Quem tiver mais dúvidas, Quem tiver mais dúvidas, a gente só perguntar. Então, a gente tem aí esses dois medicamentos. Então, a gente tem aí esses dois medicamentos, né, que são utilizados como antagonista de aldosterona. Então, eles acabam poupando o potássio, tá? Então, esse mecanismo aqui, ele também poupa o potássio, ele não desperdiça o potássio. O uso terapêutico, então, na hipertensão arterial, pode ser usado também no hiperaldosteronismo secundário, tá? Que é uma alta produção do hormônio aldosterona por conta de algum tumor, né, na glândula produtora de aldosterona, tá? Então, é chamado de hiperaldosteronismo. E também insuficiência cardíaca, tá? Ele vai ter um efeito importante no remodelamento do tecido cardíaco. Tá? E os efeitos colaterais desses antagonistas de aldosterona? Eu posso ter alguns distúrbios gástricos, né? Ele vai ter uma ação irritante no tecido da mucosa gástrica. Ele também pode levar ao desenvolvimento de ginecomastia. Quem lembra o que é ginecomastia? Alguém lembra? Alguém lembra? Ninguém sabe o que é ginecomastia? É um acúmulo, né, de líquidos na região das mamas, né, masculinas. Então, os meninos ficam como se estivessem realmente com seios, só que tipo a presença de um exudato, né, de um líquido ali naquela região, que é chamado de ginecomastia e é um efeito colateral, né, secundário ao uso desses antagonistas de aldosterona. Outro efeito também pode ser a hiperpotassemia, né, porque ele poupa potássio, então eu posso ter uma elevação dos níveis de potássio. E também náuseas, letargia e confusão mental. São alguns efeitos aí importantes que podem acontecer com desse tipo de medicamento. A gente também tem outra classe, né, que é chamada inibidores da enzima anidrase carbônica, tá? Como medicamento, né, representante dessa classe, a gente tem o acetazolamida, tá? Que ele vai inibir essa enzima anidrase carbônica. Então, inibindo essa enzima, eu vou ter também uma inibição da reabsorção de bicarbonato, do íon bicarbonato, tá? São também uma classe de medicamentos que têm propriedades diuréticas fracas, então eles também podem ser utilizados em associação com outros diuréticos, né? E eles agem na região do túbulo contorcido proximal. Então, vai ser a região aí que vai conter células, né, que vai ter a ação da inibição, da anidrase carbônica nessas células do túbulo contorcido proximal. Tá? Então, eles vão bloquear a reabsorção desse bicarbonato de sódio, causando a diurese, tá? Também é outro mecanismo aí que a gente pode controlar, desencadear a diurese. Só que atualmente eles estão pouco utilizados como diuréticos, né? O pessoal que está mais aí informado na farmácia pode confirmar essa informação, se vocês souberem também, se eles realmente estão sendo pouco utilizados, mas eu vi na literatura que eles estão sendo pouco utilizados, né? E o medicamento dessa classe, não sei se eu já falei, é a acetazolamida, tá? Então, o efeito desse medicamento, como eu falei, aumentar a excreção do bicarbonato, ele pode deixar a urina alcalina, tá? Que vai configurar um quadro de acidose metabólica, porque se a urina está alcalina, significa que eu vou ter muito próton ou H- na minha urina. Então, se eu estou perdendo muito próton ou H-, eu vou estar com muito o quê? Próton H+ na minha corrente sanguínea, correto? Porque se eu estou perdendo muito de um, o outro vai estar em excesso, então.
né? Então, se a minha urina está alcalina, ou seja, está básica, a minha corrente sanguínea vai estar ácida. Porque se eu estou perdendo muito próton H+, eu vou estar com muito próton OH-, né, na urina, eu vou estar com muito próton H+ na corrente sanguínea. Vocês lembram desses termos aí da química, né, gente? pH e tal. E é importante a gente saber que a urina alcalina, ela favorece a excreção de drogas ácidas e vice-versa. E uma urina ácida, ela aumenta a excreção de drogas básicas, né? Os opostos aí se atraindo, tá, gente? Então, é importante. Então, se eu estou fazendo uso desse tipo de medicamento, né, que tem esse efeito, aumentar a excreção do bicarbonato, o bicarbonato é uma base, vai deixar a urina aí, básica, né, alcalina, né, e com essa urina alcalina pode estar interferência em algum outro medicamento que o paciente está tomando, né, algum medicamento que tem um caráter ácido, por exemplo, vai ter uma excreção muito aumentada, né, e aí pode sofrer alguma interferência, né, no efeito dessa droga secundária que o paciente está tomando. Então, isso também é um efeito, vai ser uma interferência importante, tá, gente? E a urina alcalina também, né, aquela urina básica, ela pode levar à formação de cálculos de fosfato de cálcio, tá bom? Então, aí são efeitos aí bem importantes que podem acontecer no organismo, né, que, portanto, tem que ficar bem de olho aí na terapêutica do paciente para ver se o paciente não vai desenvolver esse tipo de distúrbio, tá? Que são bem importantes por conta desse tipo de droga, né, inibidor da anidrase carbônica. A gente tem também os diuréticos osmóticos, tá? Então, como o próprio nome já diz, eles induzem a diurese por um efeito de osmose, tá? A água vai ser eliminada por osmose. De que jeito a gente vai ter essa osmose? A gente tem, né, como diuréticos osmóticos aí que o paciente pode tomar o manitol e a ureia, tá? Esses compostos, eles são filtrados, mas não são reabsorvidos, tá? Então, eles também vão reduzir a reabsorção de água. Então, o organismo vai perder muita água na eliminação desse tipo de molécula. É que nem glicose também, né? Que quando o paciente, por exemplo, está com a glicemia elevada, ele perde glicose pela urina, em consequência também dessa molécula de glicose, ele perde muita água, por isso que ele urina muito, fica com muita sede. É o mesmo princípio. Então, eu vou ter uma maior excreção de água mesmo, né, por osmose, com menor perda de sódio. Então, nesse caso, vou ter uma perda aí de sódio mais insignificante, tá, gente? Aí eu tenho algumas indicações importantes para esse tipo de diurético, como, por exemplo, aumento da pressão intracraniana, insuficiência renal aguda, né, caso de choque, e também na manutenção do fluxo a longo prazo. Aceito sim. Quem que era a Luana? Quem que era a Luana? Cadê ela? Cadê ela? Bom, pede para ela tentar Pede para ela tentar de novo, aí você avisa quando eu entrar aqui. Hoje eu fiz o favor, né, de fazer tudo. Colocar a tela trocada. Gente, alguma dúvida aqui no diurético? Tá bom, gente? Alguma dúvida aqui no diurético osmótico? Para a gente seguir adiante no mecanismo de ação? O silêncio diz que não. O silêncio diz que não. Então vamos partir. Vamos falar um pouco sobre o controle autônomo do coração, né? A gente sabe que os nossos diversos órgãos, eles sofrem controle, tanto do sistema simpático quanto do sistema parasimpático, né? E o sistema simpático, ele faz o quê? Ele favorece o organismo, né, para o preparo da situação de luta ou fuga, né? Então, toda alteração fisiológica, né, que o sistema simpático provoca no organismo é como se fosse um preparo, né, para uma situação de perigo iminente, uma situação de fuga, né, que o organismo precisa estar preparado para reagir, tá? Então, o que vai acontecer no nosso coração quando a gente tem a atividade simpática ali presente? Vale lembrar que o sistema simpático, né, os neurotransmissores do sistema simpático, eles agem
nos receptores, né, que são chamados de alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, então são receptores ditos adrenérgicos, tá? Só para relembrar vocês. E os neurotransmissores, né, do sistema parasimpático, eles agem em receptores chamados colinérgicos, tá? Para a gente relembrar aí alguns conceitos, quando vocês verem falar, a droga bloqueia receptores beta-adrenérgicos, então você já sabe que adrenérgico é receptor do sistema simpático, que tem a ligação da noradrenalina, tá bom? Então, a atividade simpática, né, no coração, vai fazer o quê? Vai aumentar a frequência cardíaca, a contratilidade e a automaticidade cardíaca. E reduz, porém, a eficiência cardíaca em relação ao consumo de oxigênio, né? Porque quando o coração ali, ele começa a bombear mais rápido, ele também vai consumir mais oxigênio, porque aquelas células musculares, para fazer toda aquela contração, precisa consumir muito oxigênio, né? Então, acaba ficando meio que um déficit, né, do consumo de oxigênio, tá, gente? E a atividade parasimpática, ela produz o quê? O oposto da atividade simpática, tá? Então, ela vai atuar ali nos receptores muscarínicos, né? Produzir o quê? Lentificação cardíaca, né? Então, o nosso sistema cardíaco vai ficar mais lento, mais tranquilo, tá? Diminuição também da força de contração e inibição da condução atrioventricular. Então, são ali efeitos opostos ao do sistema simpático. O sistema simpático ali acelera o sistema, né? Prepara ali o organismo para uma situação de perigo iminente, luta ou fuga, né? O coração acelera, tá? E o sistema simpático, ele relaxa, ele tranquiliza o organismo, né? Para uma situação de descanso, de repouso, tá? Então, tenham sempre em mente esses dois conceitos que vocês vencem. Estou voltando aqui. Aí, como primeira classe aí desses medicamentos, a gente vai ter os antagonistas adrenérgicos. Então, eles se subdividem, né, em antagonistas alfa-1 adrenérgicos, antagonistas beta-1 adrenérgicos e os simpatolíticos de ação central. Tá? Então, como antagonistas, eles vão o quê? Bloquear os receptores adrenérgicos, né? Que são receptores o quê? Do nosso sistema simpático, tá? Então, eles vão reduzir aí essa contração cardíaca, né? Através da ação desses receptores. Então, vou ter os antagonistas, que vão bloquear os alfa-1 adrenérgicos, que são um tipo de receptor adrenérgico, alfa-1, beta-1, né? Então, antagonista do beta-1, e os simpatolíticos de ação central. Então, como bloqueadores, né, dos receptores alfa-adrenérgicos, eu vou ter o prazosine e doxazosine, tá? Eles são seletivos para esse tipo de receptor alfa-1, tá? Eles vão provocar uma vasodilatação de artérias e veias, reduzindo a resistência vascular, e eles também podem ser utilizados em associação com alguma outra droga, né, com pacientes que estejam em caso grave de hipertensão, tá? Então, eles podem ser utilizados aí com uma associação com alguma outra droga. Ok? Então, a gente vai ter aí alguns efeitos adversos no uso desses receptores alfa-adrenérgicos. Quais são? Hipotensão ortostática, né, que é aquela tontura, né, que a pessoa sente quando levanta, né, quando muda ali de posição abruptamente. Fraqueza. A gente também pode ter taquicardia reflexa, tá? Náusea, vômito, diarreia, incontinência urinária. Também congestão nasal, tá? Priapismo, também é comum que aconteça. Como um receptor, como ele vai bloquear o receptor alfa-adrenérgico, ele vai promover uma dilatação, né, das veias. Então, é comum que aconteça algum desses eventos. Tudo bem até aí, pessoal? E aí a gente tem os bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos, tá? Ou também, eles também são chamados de beta-bloqueadores, né? Tanto faz, tá? Que eles vão bloquear os receptores beta. Então, eles também agem diminuindo o débito cardíaco, em consequência, eles acabam diminuindo a pressão arterial. Vão reduzir também a secreção de renina, que a renina é aquele hormônio produzido pelo rim, né, que vai levar o quê? Aquela cascata de reação produzindo aldosterona. Então, não é interessante que eu tenha a produção de aldosterona, por quê? Porque ela eleva a minha pressão arterial, né? Então, eu vou reduzir essa secreção de renina para que eu não tenha essa cascata de reação produzindo aldosterona. Então, também é uma função aí desses beta-bloqueadores.
E eu também vou ter feito sobre receptores chamados barorreceptores. Alguém já ouviu falar desses barorreceptores? O que Que eles fazem, o Alisson? O que você lembra? Eles são os receptores que são responsáveis por entender que a pressão está alta ou está baixa, e aí ele avisa para o sistema renina, para outra coisa lá que avisa o sistema renina, angiotensina, aldosterona a fazer todo aquele processo. Exatamente. Os barorreceptores são como se fossem fiscais, né, das oscilações da pressão arterial. Né? Eles detectam oscilações da pressão arterial, né, que manda essa sinalização lá para o nosso sistema nervoso, né, para que desencadeie toda uma organização, vamos dizer assim, né, do nosso sistema orgânico, nosso metabolismo, para que haja aí uma redução dessa pressão arterial. Tá? Então, esse é o efeito aí, essa função dos barorreceptores. Tá? Então, esses beta-bloqueadores, eles também vão agir sobre os barorreceptores, né? Fazendo com que haja um melhor controle da pressão arterial. Tá? Então, em resumo, né? Esses bloqueadores beta ou beta-bloqueadores, eles relaxam, né, a musculatura também do vaso sanguíneo, né? Facilitando com que haja uma menor resistência vascular periférica. E aí a gente tem alguns efeitos adversos por conta desses medicamentos. Né? A gente pode ter bradicardia. Alguém pode me dizer o que é bradicardia? Alguém lembra? Alguém já viu esse conceito? Ninguém? Isso, Mayara, muito bem. Isso, Alisson, isso aí. Vocês mandaram tudo na mesma hora. Parabéns. Então, bradicardia são os batimentos diminuídos do coração, tá? Então, é um efeito adverso que pode acontecer com o uso desse medicamento. Também pode acontecer bloqueio atrioventricular, tá? Insuficiência cardíaca congestiva em pacientes que já têm histórico aí de problemas cardíacos. Pode desencadear crises asmáticas em indivíduos que são propensos, né? Vocês lembram, né, da aula de fármacos do sistema respiratório, né? Que a crise asmática ela pode ser desencadeada também pelo uso de medicamentos, né? Então, é um efeito adverso aqui desse tipo de medicamento também desencadear a crise asmática, tá? E eles também têm efeito sobre o sistema nervoso central, né, que pode levar a sedação, fadiga, alterações do sono, depressão, tá? Então, são alguns efeitos aí que podem acontecer, né? E na literatura, eu vi também que é indicado tomar pela manhã, né, esse tipo de medicamento, para que ele não tenha aí uma alteração substancial aí do sono do paciente, tá? Não sei se vocês têm informação sobre isso, pessoal aí que já trabalha na área. Né, mas eu vi na literatura que é interessante tomar de manhã por causa dessa alteração do sistema nervoso. Os bloqueadores beta-adrenérgicos, eles são divididos em alguns tipos. A gente tem os cardioceletivos, ou seja, que são específicos para o tecido cardíaco, né? Que a gente vai ter o receptor beta-1, desculpa, os que agem no receptor beta-1 bloqueando o beta-1, né? E também beta-1 e alfa-1, tá? E eu vou ter os não seletivos, ou seja, que são receptores que não estão só no tecido cardíaco, que pode estar, por exemplo, no tecido respiratório. Quem assistiu a aula passada gravada, lembra que tem fármacos, né, beta-bloqueadores que são utilizados, né, para conter ali os efeitos da asma, né? Então, são receptores que vão estar ali naquele sistema, né, no sistema respiratório, que também vão sofrer uma possível ação desses beta-bloqueadores que você está tomando aí para diminuir a pressão arterial, tá? Então, vão ser receptores, vão ser beta-bloqueadores não específicos que podem se ligar, né, a receptores em outros tecidos também, tá? Professora. Oi. E aí, no caso, assim, quando, por exemplo, assim, quando eu vejo o médico que ele vai escolher um medicamento, por exemplo, para passar para o paciente, tem uns que passam, que tomam o atenolol, outros o propanolol. Dentro disso, como escolher? Como que eles fazem essa escolha? Você sabe me explicar como que é feita essa escolha, no caso? Como que ele vai bloquear, por exemplo, essa beta-1 e beta-2, o outro só o bloqueio do beta-1? Porque uns tomam o propanolol, outros o atenolol.
Pois é, mais indicados são os Pois casos é, mais Qual que é o indicado problema de saúde, no caso? seletivo especificamente para esses casos, né? E só que em pacientes que não tem, por exemplo, histórico de problemas respiratórios, né, que pode ter uma interferência nesses receptores beta, eles também podem fazer uso que não vai ter problemas, né, muito graves. Né? São em pacientes mesmo que já têm outros problemas secundários, né, que a alteração nesses receptores pode desencadear alguma ação indesejada, né, nesses outros tecidos, como, por exemplo, o tecido respiratório. Né? Então, acho que vai muito aí do histórico do paciente, né? E dentre outros. Então, por exemplo, assim, se tem um paciente que ele tem, que ele tem um problema respiratório, então seria o atenolol ao invés do propanolol, é isso? Que é mais seletivo mesmo para resolver o problema cardíaco dele, para não acabar desencadeando outro problema, né? Por causa que ele já tem aquele problema respiratório também, já usa outras drogas que também agem no receptor beta-2, né? Então, para não ter esse conflito de receptores, é bom que se utilize os cardioseletivos, que já vai ser específico mesmo para o tecido cardíaco. Tem aí uma vantagem de utilizar esses cardioseletivos, né? Mas não que os não seletivos não sejam eficientes, eles são bastante eficientes também e podem ser utilizados sem problema nenhum em pacientes que não estão utilizando outras drogas que também podem agir nesses mesmos receptores, né? É interessante essa dúvida sua que você perguntou, tá? Se mais alguém tiver dúvida aí, a gente pode perguntar. E a gente tem também os simpatolíticos, né, de ação central, tá? Eles vão atuar como agonistas, tá? E não como antagonistas. Vão atuar como agonista dos receptores alfa-adrenérgicos do sistema nervoso, tá? Então, só que esse bloqueio nesses receptores alfa, né, do sistema adrenérgico, ao contrário do que a gente imagina, né, que vai causar aquelas aumento da contração e tal, vai reduzir a atividade simpática eferente sensitiva, tá? Então, isso vai levar a uma diminuição da pressão arterial, porque vai diminuir o afluente simpático, né? Nessa redução da atividade sensitiva. Então, é um efeito aí simpatolítico, ou seja, ele tira mesmo, ele quebra, né? Esse efeito do sistema nervoso simpático, né? De ação central. Aí, como o medicamento representa essa classe, a gente tem a clonidina, né? Ele vai ser um agonista alfa-2 adrenérgico. E, como consequência, ele reduz a liberação de norepinefrina, né, que é um mediador aí do sistema nervoso simpático. Tá bom? A gente também tem como simpatolítico de ação central a metildopa, tá, que também é um agonista alfa-2 adrenérgico. E ele vai agir de que forma? Ele gera um falso neurotransmissor. E esse falso neurotransmissor, né, que ele é chamado de MENA, eu era para ter anotado o nome dele aqui, esqueci, tá? Eu vou anotar depois para mandar. Ele forma um falso neurotransmissor que vai se ligar ao receptor alfa-2 adrenérgico, né, e também vai cortar esse efeito simpático, tá? Por isso que ele também é chamado de simpatolítico, né? Ele quebra esse efeito do sistema simpático, do sistema nervoso simpático, né, que vai levar também a uma redução da pressão arterial, tá? Dentre a redução aí das outras funções do sistema cardíaco. Aí ele pode apresentar alguns efeitos adversos, né, por conta dessa ação dele. Pode levar a tonturas, fadiga, né, depressão, pesadelos, congestão nasal, constipação, boca seca, impotência sexual, hipertensão rebote, né, ou seja, se você está tomando esse medicamento e você retira ele abruptamente, você pode ter um aumento súbito da pressão arterial por conta dessa retirada abrupta desse medicamento, tá? Então, é chamado de hipertensão rebote. Então, você fala que o medicamento ele teve um efeito rebote, né? Que ao invés de melhorar, ele piorou a situação. A gente chama de efeito rebote. Então, a gente pode ter essa hipertensão rebote. E também é um medicamento que pode levar à toxicidade por lítio, né? O paciente que, de repente, faz uso desse tipo de medicamento, né? Para, principalmente, transtorno afetivo bipolar, vai reduzir também a excreção do lítio, né? O que pode ser extremamente tóxico para o organismo do paciente. Bom? A gente também vai ter aí
uma classe de medicamentos chamados inibidores da ECA. A ECA é a enzima conversora de angiotensina, tá? Então, a ECA, ela age aqui nessa cascata de reação, né? Que vai converter ali através da ação da renina, vai produzir angiotensina, tá? Então, eu não vou ter a produção de angiotensina, tá? Porque essa enzima conversora, né, que vai produzir angiotensina, ela está o quê? Inibida por essa droga, tá? Vocês entenderam, né, gente? Eu vou inibir a enzima que produz a angiotensina, né? Então, eu vou ter esse efeito que de diminuir a pressão arterial, porque eu não vou nem ter formação da aldosterona, tá? Aí eu tenho como medicamento dessa classe o captopril, tá? Enalapril, também o lisinopril. E um efeito indesejável super importante, né, do uso desses medicamentos é a tosse seca. Pacientes que utilizam esse medicamento, geralmente eles também têm uma tosse seca, né, associada, né, que é o principal efeito indesejado do uso desse medicamento. Mas também ele pode ter erupções cutâneas, né, hipotensão, né, esse efeito ele pode ser um pouco drástico demais, baixando demais a pressão do paciente, taquicardia, e também hipercalemia, tá? São alguns efeitos aí que podem acontecer com o uso desse medicamento, mas sendo a tosse seca principal, tá, gente? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma consideração? Segue em frente. A gente tem também, como medicamentos cardíacos, aí os anticoagulantes, tá? Então, os anticoagulantes, eles são utilizados para quê? Prevenir tromboembolia, por exemplo, tá? São eventos aí tromboembólicos, né, que vão bloquear, que vão acontecer ali na corrente sanguínea, né, que podem bloquear a passagem da corrente sanguínea, provocando isquemia, né, e provocando uma não perfusão sanguínea naqueles tecidos, né, adjacentes ali daquele vaso sanguíneo, né, que pode acontecer aí, se for lá no nosso coração, vai acontecer fibrilação arterial, né, tromboembolismo venoso, pulmonar, dentre outros problemas aí, outras cardiopatias, tá? Então, os anticoagulantes, eles são tomados justamente para quê? Para diminuir, né, esse processo de coagulação que leva ao entupimento das artérias, tá? Só que o paciente que está tomando anticoagulante, ele tem que ter muito cuidado, né? Porque qualquer lesão que ele tiver, ele vai perder muito sangue, né? Ele pode ter hemorragia. Por quê? Porque o sistema de coagulação dele está suprimido por essa droga, já que ela é anticoagulante. E aí ele tem que ter muito cuidado, porque ele pode ter hemorragias, né? E os tecidos também podem sofrer necrose como um efeito indesejado desse medicamento. Então, como medicamento dessa classe, a gente pode ter a pichabana, heparina, rivaroxabana, e a varfarina, né, que a gente já conhece. São alguns medicamentos que representam essas classes de anticoagulantes, né, que vão evitar a formação desses trombos aí na corrente sanguínea, né, nos vasos coronarianos também. Dúvidas? Estão acordados? Pelo menos é de noite, né? Eu acredito que vocês não estejam ainda dormindo, porque eu dou aula de manhã também. E eu sempre fico perguntando para os alunos se eles estão acordados, né? Porque eu não peço para ligar a câmera, então eu nunca sei quando eu estou sozinha, falando sozinha, ou, né? Os alunos estão dormindo. Se eles ligarem o microfone, vão ouvir alguns roncos, né? Enfim. Ok, eu sei que vocês estão aí. A gente tem também os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2. Vai ser naquele mesmo esquema também ali da produção da aldosterona, tá? Só que o bloqueio é em outra região. Vai ser no receptor de angiotensina 2, tá? Aqui nesse receptor. Então, ele vai ficar insensível à essa ação da angiotensina 1, né? Desculpa, dessa enzima ECA, né? Ele vai ficar insensível à ação da ECA, né? E... Não é da ECA não, gente, desculpa. É da ação aqui da formação, depois da angiotensina 1, que vai formar a angiotensina 2, né? Então, essa cascata de reação que ocorre nessa fase não vai acontecer,
Por quê? Porque os receptores da angiotensinina 2 vão estar bloqueados, tá? Então, ela não vai ser ativada produzindo aldosterona, que a gente viu que aumenta a pressão arterial. Então, vai ser também um mecanismo aí de impedir que a gente tenha aumento da pressão arterial. Então, os efeitos são semelhantes Tá? Então, os efeitos são semelhantes ao EPO que a gente viu, né? E inibe efeitos vasoconstritores, tá? Diminuindo aí a pressão arterial. Aí, de medicamento dessa classe, a gente tem a candesartana, losartana, valsartana, são alguns desses medicamentos. E alguns efeitos indesejáveis, né, são mais tranquilos, como cefaleia, tontura ou hipersensibilidade, tá? Nada muito grave aí que vai afetar o sistema nervoso, como a gente viu. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? A gente tem também o glicosídeo A gente tem também o glicosídeo cardíaco, né? Que é a digoxina. Não sei se vocês já ouviram falar da digoxina. É uma droga que ela é utilizada para aumentar a força do batimento cardíaco, né? Diminuindo, consequentemente, a frequência cardíaca, né? Porque se o coração ele tem uma força maior, né? No batimento dele, ele utiliza uma força maior, ele não vai precisar estar com a frequência cardíaca acelerada ali para dar conta, né? Daquele fluxo sanguíneo, tá? Então, a digoxina, ela aumenta essa força do batimento cardíaco, diminuindo a frequência cardíaca. Então, a digoxina é uma droga chamada digitálica, né? E elas são utilizadas aí há mais de 200 anos, né, no tratamento da insuficiência cardíaca, tá? Tem sido a droga mais prescrita nesse grupo. Qual que é o mecanismo de ação dele? Qual que é o mecanismo de ação dele? Como que ele aumenta essa força do batimento cardíaco? Porque a gente tanto quer saber. Ele inibe a enzima sódio-potássio adenosina trisfosfato, tá? Que é a sódio-potássio ATPase das células miocárdicas. A gente vai ver um pouco sobre isso na aula que vem, que eu vou relembrar alguns conceitos para vocês, né, de propriedade elétrica da membrana, para a gente ver melhor, entender melhor como funciona, principalmente os medicamentos antiarrítmicos, tá? Então, ele inibe essa sódio-potássio ATPase, né, nas células miocárdicas. Então, eu vou ter aumento do sódio intracelular, que vai levar a troca de sódio por cálcio, né, aquela troca ali de eletrólitos na membrana, aumentando as concentrações de cálcio dentro do miócito. Então, a gente sabe que o cálcio, dentro daquele miócito, né, que é a célula muscular cardíaca, vai fazer com que haja uma força maior, né? A contração cardíaca ela seja mais eficiente, né, do que na contração normal, tá? Então, esse aumento do cálcio provocado por essa droga faz com que eu tenha uma força de batimento cardíaco maior do que o usual, né? Do que o que está acontecendo ali naquele paciente, tá? Tá com aquela insuficiência cardíaca. E aí o glicosídeo ele pode apresentar alguns efeitos indesejáveis, né? Transtorno do sistema nervoso central, vertigem, distúrbios visuais também, a pessoa pode ficar com a visão embaçada, né? Ou até mesmo amarelada. A pessoa pode ter arritmias e transtorno de condução elétrica. Pode acontecer por causa dessa ação desse medicamento ali na bomba, né, de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ATPase que controla esses eletrólitos ali na membrana, tá bom? Então, pode acontecer de ter transtorno de condução. Aí, pessoal, como já é 8h15, eu mandei no e-mail de vocês, eu acho que vocês receberam, né? Que teve uma colega me perguntando se era para responder antes. Eu mandei uma lista no e-mail de vocês com, se eu não me engano, são 3 perguntas de marcar e um casinho para a gente discutir alguns conceitos que a gente viu aqui também nessa aula. Aí eu vou dar um tempo para vocês, tá? Acho que uns 30 minutos para vocês lerem. E aí a gente volta, corrige, né? Discute essas questões. E a gente finaliza essa primeira parte aí desses fármacos cardiovasculares. Tá bom? Pode ser assim? Não, vocês podem responder aí no caderno de vocês mesmos e a gente discute, né, corrige, tira dúvidas, tá bom? Então dá aí uns 30, 40 minutos para vocês descansarem um pouco, responderem as questões, aí a gente volta. Até mais. Desligar um pouco aqui.
Amor, tá bom, mas amor, tá bom, mas peraí que agora eu vou ter minhas duas últimas aulas, vai começar daqui uns 10 minutos. Depois da aula a gente assiste algum filme. Se quiser assistindo aquele filme, aquele vídeo que eu mandei, amor, principalmente na parte em que o professor José Braga fala lá. É aquele evento, acho que eu tinha postado lá no grupo. Aí eu ajudei aqui na transmissão. Foi legal.
Tchau.